Uma ordem de cavaleiros, chamado Templários, foram mais ricos do que reis, e conta a lenda que eles guardaram o maior tesouro da cristandade, o Santo Graal. É sobre eles hoje que irei falar. Meu nome é Dailo, seja bem-vindo ao Conexão Histórica. No final do século XI, em 1096, iniciou-se as Cruzadas, que foram movimentos militares cristãos que tinham como objetivo ocupar a Terra Santa e mantê-la sob o domínio da Igreja. Esses militares se denominavam soldados de Cristo e se distinguiam pelas cruzes em suas roupas. Destes soldados surgiu a Ordem dos Cavaleiros Templários. Foi criada entre o ano de 1118 a 1119, na cidade de Jerusalém. No início se chamava a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. A ordem era composta por 9 cavaleiros franceses, entre eles o seu criador chamado Hugues de Pence. Logo obtiveram influência política e também na área econômica. Ao longo dos anos, a ordem obteve inúmeros territórios na Europa, que foram doados para cristãos. Dessa forma, deixavam com grande domínio na Europa. Tinham como principal função proteger os peregrinos que iam da Europa para Jerusalém. Com o tempo, já não eram mais 9, e sim milhares. Com esse grande poder financeiro, a ordem mantinha negócio com todos os senhores da Europa medieval, além de sustentar a Igreja. No século XIII, a Cruz Vermelha dos Templários já estava estampada em toda a faixa que vai da Europa até Jerusalém. As normas de alimentação dos templários afirmavam que comer carne corrompe o corpo, mas liberava o consumo 3 vezes por semana, para fortalecer os soldados. Além de oração, os 10% dos integrantes da ordem que eram cavaleiros mantinham o hábito de comer e exercitar-se, levantando pedras e praticar com espadas de madeira. Os outros 90% eram padres, administradores, soldados de infantaria e serviçais. O sucesso levou muitos nobres a aderir à ordem. Para isso era preciso doar todos os bens, o que aumentava ainda mais o seu patrimônio. Mas o principal motivo para seu rápido enriquecimento foi a invenção de um sistema para garantir a segurança financeira. Para impedir que fossem roubados durante a viagem, os peregrinos deixavam seu dinheiro com os cavaleiros, que lhes davam uma carta de crédito resgatáveis em Jerusalém ou em qualquer outra propriedade dos templários. A ordem fundou um sistema muito parecido com as contas correntes atuais. A transação, é claro, pagava uma taxa que a ordem investia em novos patrimônios. Era assim usura, mas ela se provaria essencial ao futuro do grupo. Logo se viram em uma situação contraditória. Haviam feito votos de pobreza e viviam em castelos e fortalezas luxuosas, com acesso a banquetes e bebidas. Com tanto poder, as arruaças se tornaram frequentes. Eram vistos bebendo em tabernas e por vezes se envolviam em brigas. No decorrer do tempo, adquiriram muitos ensinamentos espirituais pagãos. Esses conhecimentos também o ajudaram a se tornarem essa potência. Adicionaram filosofias religiosas de outros povos à ordem. Com isso passaram a ser vistos como sociedade secreta, pois suas práticas já não agradavam mais à Igreja. Possivelmente influenciaram a maçonaria. Os monarcas europeus temiam que eles chegassem a criar seu próprio país, já dominavam território suficiente na França. Os templários passaram a ser temidos, mas suportados porque era útil para o permanecimento do poder da Igreja. A entrada na ordem passou a ser secreta. Muitos queriam acabar com a ordem. Um deles foi Felipe IV, da França, o Belo, que temia o domínio da ordem em seu território. Felipe se uniu ao Papa Clemente V
e arquitetaram um plano cruel para acabar com a ordem e roubar os seus tesouros. O Papa forjou acusações inspiradas em uma visão que teve, que acusava os cavaleiros de heresia, adoração a outros deuses, perversões sexuais e a prática de ocultismo. No dia 13 de outubro de 1307, a sede dos Cavaleiros Templários foram invadidas, os soldados foram presos, queimados e enforcados a mando da Igreja e a mando do rei Felipe IV. O último integrante da ordem, Jacques de Molay, ao ser executado em meio às chamas, teria lançado maldição a todos, principalmente ao rei Felipe IV e ao Papa Clemente V, que o perseguiram e forjaram o plano. Porém, mesmo assim, com a destruição da ordem, ela não teria sido extinta. Teria se refugiado em diversos outros países que adquiriram sua filosofia, embora com outros nomes, por exemplo, a maçonaria e a Rosa Cruz. Isso é tudo, pessoal. Se gostaram, deixa o like aí, não esquece, tá? Se vocês quiserem algum tema específico, pode estar sugerindo aí na descrição, que eu vou estar fazendo esses vídeos, tá? E sempre lembrando, pessoal, cabeça sempre aberta, paz profunda, Daílio Costa.